Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like para a gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui deixando a sua opinião, o seu comentário para a gente trocar aquela ideia de vascaíno para vascaíno. Nesse vídeo quero trazer aqui o nosso lateral esquerdo. Tá jogando muita bola, né? O Lucas Piton falou hoje lá na Vasco TV. Vamos trazer aqui algumas declarações, entre elas a confiança que ele tá aí pro Campeonato Brasileiro. Quero ter um debate aqui com vocês também. Recentemente eu fiz aqui, a galera participou legal, deixou opinião, falando se esse ataque do Vasco, esse atual ataque do Vasco é melhor do que 2019 e 2020, as últimas duas vezes que o Vasco disputou a Série A. E quero trazer aqui mais um debate desse aí pra gente trocar uma ideia. Guarim, que foi o meio armador do Vasco em 2019, ali com o professor, quando chegou, assumiu essa função. E Martim Benítez teriam vaga nesse Vasco atual aí, o Vasco da 777, o Vasco de mais de 100 milhões aí de investimento? Uma resenha boa, hein? Quero ver aí os seus comentários, seu ponto de vista e trazer também aqui uma declaração do Osório, né? O Osório recentemente participou aí de um podcast do JP Estofano, né, se não me engano, Fora de Jogo, e disse o seguinte: por que o Vasco virou uma SAF? Para ganhar títulos, entre eles ser campeão mundial. Eu quero passar essa declaração aqui e saber o seu ponto de vista em relação a isso. Se é uma declaração, é isso, tem que dizer isso mesmo, é uma declaração que atrapalha, né, o trabalho. Vamos resenhar sobre isso aí também, família vascaína. Antes, vamos comentar um pouco sobre dois jogos aí que o Vasco vai ter, né, visando aí a preparação do Campeonato Brasileiro. O Vasco vai jogar nessa sexta-feira agora contra o Atlético e também na segunda-feira tá confirmado, marcou um jogo aí contra o Tupi, né? Um campeonato mineiro aí que o Vasco vai fazer visando o Campeonato Brasileiro. Família vascaína, eu quero trazer aqui o Lucas Piton falando sobre esse tempo aí de trabalho que eles estão tendo, né? O Vasco que recentemente teve aí em 14 dias 5 jogos, agora só tem o Campeonato Brasileiro para disputar, 38 rodadas, né? Tem que ser aí cada jogo uma decisão pro Vasco caminhar bem nessa competição. E aí o Piton falou da importância desse tempo aí para trabalhar. Se liga só. Então, acredito que vai ser muito importante para a gente conhecer mais os trabalhos do Maurício, se entrosar mais, cada vez mais entrosado, a chance de vitória é maior. Então, para a gente vai ser muito importante esse período de treino e a gente vai se conhecendo mais, conhecendo, como falei, o trabalho do Maurício que vai dar muito certo. Tá aí, né, família? Essa fala do Piton é o que a gente espera e imagina que possa realmente melhorar o rendimento. Se não chegar nenhum reforço até o início aí do Campeonato Brasileiro, a gente espera que esse tempo de trabalho que o Maurício Barbieri está tendo com o elenco, com os jogadores, possa melhorar aí o coletivo, o individual também. Sempre pontua aqui que tem jogadores que tem que entregar mais e que a gente espera e que a gente sabe que pode entregar mais, que é o caso do Pedro Raul, o Orediano, como o Abel falou, ficou impressionado quando viu os vídeos aí, a análise do Luca Orediano, inclusive treinou hoje no time principal como titular, tá aqui uma informação da Net Vasco, né? O Peck e também o Capaz ficaram de fora do treino hoje, mas vão jogar na sexta-feira e o Luca Orediano teve uma oportunidade aí no time principal. Então a gente espera que esses jogadores possam evoluir individualmente e o coletivo encaixar do nosso Vascão para a gente visar esse Campeonato Brasileiro aí e entrar bem forte. Principalmente nessas 4 primeiras rodadas aí, que é puxado, cara. Atlético Mineiro, Palmeiras, o Bahia, que pode se ajustar até lá, e também o Fluminense, né, família? Então tem que entrar realmente muito forte nessa competição. Vamos trazer aqui outras declarações do Lucas Piton, ele falando da importância desse jogo aí de sexta-feira contra o Atlético. Se liga só. Acredito que sim, é uma equipe que se destacou no Campeonato Mineiro, então pra gente vai ser um desafio grande. Mesmo sendo amistoso pra gente, vai ser como um jogo mesmo, porque como a gente vai ficar um tempo sem jogos, vai ser muito importante esse jogo treino pra gente. Como eu falei na pergunta anterior, pra gente se conhecer mais, se entrosar mais, e o Maurício também poder fazer o trabalho dele que vai ser muito bom. É isso, né? É importante ter esses confrontos aí, esses jogos. Só acho que o Vasco ainda tem um tempo, né? Até a estreia do Campeonato Brasileiro, que pode ser no dia 15
ou no dia 16, né, contra o Atlético Mineiro, mas eu acho interessante o Vasco buscar aí esses amistosos também contra times da Série A. Por exemplo, eu estava vendo hoje na Rádio Itatiaia que o Cruzeiro vai enfrentar o RB, se eu não me engano, no sábado, RB Bragantino. Então é um confronto interessante, acho que o Vasco poderia procurar também aí o RB, o Cruzeiro para fazer esses confrontos, né? O Atlético é um time que fez um bom campeonato mineiro, mas provavelmente deve ter saído muitos jogadores de lá já para a Série B ou para a Série A também, né? O Vasco está até interessado num jogador aí, né, que é o David Braga, então o Vasco poderia olhar também para esses confrontos aí da elite do futebol brasileiro, os times que estão parados nesse momento, para já sentir ali o gostinho da Série A. E ele falou também o que ele espera do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Eu vejo o Vasco chegando muito forte para o Campeonato Brasileiro, para a gente fazer um campeonato da altura do Vasco da Gama, né? Que é um clube muito grande, então a gente vai trabalhar bastante, vai treinar muito para que a gente possa fazer um belíssimo Campeonato Brasileiro. É isso, né, família? A gente vê um discurso de muita confiança, né? A gente viu o Barbieri numa entrevista à ESPN falar que imagina o Vasco brigando na parte de cima da tabela, né? O Abel falando também numa entrevista recente na Vasco TV que o Vasco vai entrar voando nesse campeonato, sem sombra de dúvida vai fazer um grande brasileiro, e o Piton também com muita confiança, né? Então espero que realmente esse discurso possa ser levado para dentro de campo, ainda mais com essa pressão aí, que não deixa de ser. A torcida com certeza vai pressionar nesse sentido, a mídia vai cobrar, eu acho também a parte de fora ali de gestão, se o grupo, comissão técnica não entregar nesse sentido, né, vão ser cobrados, porque o Vasco tem 38 rodadas até o final do ano. Você vê muitos adversários aí com muitos compromissos durante o ano, onde vão ter que, em determinados momentos, escolher uma competição, poupar algum jogador importante, e não. O Vasco vai estar focado, vai usar o que tem de melhor nessas 38 rodadas no Campeonato Brasileiro. Claro que pode acontecer uma contusão, um cartão, mas mesmo assim o Vasco tem que saber valer essa situação que ele mesmo criou, sendo eliminado aí, infelizmente, da Copa do Brasil. Alguma coisa de boa tem que ser tirado dessa merda. Então, que seja o Vasco muito focado, muito intenso em todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Família vascaína, vamos para esse debate aqui que eu acho muito interessante. Eu gosto muito dessa resenha de bola, né? Como eu falei recentemente, eu trouxe isso aqui, né? Se o ataque desse ano era melhor do que o de 2019, que tinha o Marrone, o Rossi, às vezes o Ribamar, às vezes o Thales Magno. Em 2020 tinha ali mais o Pikachu, o Thales e também o Cano. Uma galera falou aqui, meu parceiro Léo falou, pô, Thiago, eu acho o time do Vasco desse ano todo melhor, mas o ataque eu acho de 2020, Pikachu, Thales e Cano. Essa foi a opinião do meu parceiro Léo, que comentou aqui no vídeo, teve vários comentários nesse sentido. E o debate que eu quero trazer aqui dessa vez é porque o Vasco, eu acho que internamente sabe disso, o Barbieri deve pedir muito esse jogador, a mídia fala bastante e nós torcedores também. Cadê o 10? Cadê aquele jogador que vai jogar de meio armador, organizar o time na necessidade como foi contra o ABC, organizar, buscar a bola, bater uma falta, achar o Pedro Raul na cara do gol? Tá faltando esse jogador. E aí eu trago aqui para debate porque em 2019 foi o Guarim. A gente sabe que o Guarim, ele é mais um segundo volante, um cara que não jogava ali, mas pela necessidade do Vasco acabou atuando dessa forma, encostando mais na frente, sendo esse meio armador. Até vou botar na tela para vocês a escalação do Vasco no 4-4, você vê aí que ele jogou mais próximo do Rossi e do Marrone. O Vasco chegou até a contratar o Felipe Ferreira, e depois passou no Botafogo, ele estava lá na Ferroviária, o cara não conseguiu, e o Guarim assumiu essa função aí de meio armador. Já te faço a pergunta, Guarim teria vaga nesse time atual aí do nosso Vascão? E o outro nome, né, que foi aí meio armador do Vasco em 2020 foi Martim Benítez, né, um cara que teve boas partidas no Vasco, mas o problema físico dele atrapalhou demais, né? Ficava mais fora do que jogando, mas é um jogador de muito talento. Demorou, né, pra vingar aqui no Brasil, parece que tá jogando muito bem lá no América Mineiro. Aqui no Vasco teve boas partidas, mas como eu disse, ficava muito fora. No São Paulo teve os mesmos problemas, né? No Grêmio eu não acompanhei muito a carreira dele, mas agora no América Mineiro parece estar tendo sequência e tá rendendo demais, né? E o Martim Benítez é um cara que, sem sombra de dúvida, se você pegar as características, até acho que o Guarim bem, com certeza teria vaga no Vasco. Segundo volante, mais na frente, o Guarim jogava muita bola, né, cara? O cara que teve uma carreira, né, consolidada também no futebol europeu. O colombiano era bom, né? Teria vaga, bem fisicamente teria vaga. Mas, cara, o Martim Benítez é um cara que hoje, com certeza, cairia muito bem pelas características. Porque ele é esse meio armador, né? Que sabe jogar descosta, que tem um bom passe, sabe driblar, sabe conduzir a bola em velocidade, achar os companheiros. Então seria um cara muito importante hoje no Vasco, porque o Vasco não tem essa função
que é o Martim Benítez. Se você pegar um detalhe também do Martim, é um cara que chegou aqui no futebol brasileiro, no Vasco, e teve problemas físicos. Eu não sei a nomenclatura dessa parte muscular, né, os nomes ao certo, mas parecia que ele tinha um desequilíbrio muscular, né? O músculo era mais forte, a perna esquerda da perna direita, e é um ponto pra gente analisar o Luca Orediano, né? Parece que alguns jogadores que vêm do futebol argentino têm esse problema físico, né? Não aguenta aqui a intensidade, o número de jogos que tem aqui, e aí demora pra se adaptar, alguns, né? Demoram pra se adaptar. Foi o caso do Martim Benítez, que parece estar caminhando com a sua carreira lá na América Mineiro. E pode ser um ponto aqui também do Luca Orediano, né? Como o pai dele falou recentemente, pô, se lá na Argentina a gente treinava com 20 quilos, aqui a gente está treinando com 80. Espero eu que não demore o tempo que o Martim Benítez demorou aí para se adaptar ao futebol brasileiro, porque a gente precisa da qualidade, sem sombra de dúvida, aí do Luca Orediano. Mas eu quero a sua participação. Guarim e Benítez teriam vaga nesse time atual do Vasco? E para finalizar o nosso vídeo, família vascaína, queria trazer aqui essa declaração do Osório dizendo que a 777 quer ganhar muitos títulos no Vasco. Na minha opinião, é uma declaração que atrapalha aí o trabalho. Vamos lá. Coroação desse trabalho, todo o esforço que está sendo feito, é para que o Vasco volte a ser campeão. E o Vasco voltará a ser campeão. Eu não tenho nenhuma dúvida que esse trabalho, e aí a gente tem que ser muito prático. Para que o Vasco fez a SAF? Para voltar a ser competitivo e voltar a ganhar título. E que títulos são esses? Campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores da América e campeão do mundo. Esse é o nosso objetivo. Essa é a ambição do Vasco. Quando nós conversamos com a 777, nós falamos, essa é a nossa ambição. Eles falaram, é a nossa também. É isso, família. O que você acha aí dessa declaração do Osório? Tem que falar assim mesmo? Ou você acha também, como eu, que atrapalha muito todo esse processo? Sabe por quê, cara? É como eu disse aqui num vídeo recente, acho que foi até essa semana, existe um discurso pré-venda, né, onde foi aí as promessas do Josh, que não ia entrar mais com diferença de orçamento, né, o próprio Osório, o Salgado falando um monte de coisa para vender realmente, essa aqui é a melhor ideia. E existe um discurso pós-venda, que é um Vasco mais pé no chão, fazendo investimentos pontuais em um ano, depois em outro ano, em estrutura e tudo mais, e só em 2027 o Vasco, se eu não me engano, eu acho que tá isso em contrato, vai entrar e vai ter que estar nos 5 maiores orçamentos do futebol brasileiro. Então mudou muito o discurso. E aí esse tipo de declaração atrapalha demais, porque você abre margem para interpretação. Você pode até dizer aqui para mim e falar o seguinte, Thiago, você tá falando muita merda. Tô não, família. Só você ver aqui, né? Só meus comentários não, vê aqui o da galera também. Muita gente fala, ué, cadê o time bilionário? Cadê os investimentos? Cadê os grandes jogadores que vão fazer o Vasco já nesse ano brigar por títulos? Pô, vocês estão falando em Lucas Braga, em David Braga? Que é isso? Cadê o time bilionário? Exatamente. Porque esse tipo de discurso atrapalha. Eu, pelo menos, sabia que isso não ia acontecer da noite pro dia. Por isso que eu falo aqui, tem torcedores que agarram esse discurso e fica com raiva, e fica cobrando, enlouquecido. Cadê 771, né, que eles falam? E, pô, você não pode tirar a razão deles. Porque foi feita uma promessa que não vai ser cumprida. Principalmente nesses últimos anos. O Vasco pode ser campeão, o time pode encaixar, pode acontecer, mas o trabalho não está sendo feito nesse sentido. Isso vai levar um tempo a mais, né? Como eu disse aqui, lá em 2027 eles imaginam ter os 5 maiores orçamentos aí do futebol brasileiro. Eu acho que isso está em contrato. Então esse tipo de declaração atrapalha, a gente já vê muito torcedor revoltado, cobrando, cadê os grandes jogadores, cadê... Poxa, não era para entregar outros resultados, aí foi eliminado na Copa do Brasil. Falaram um monte de merda antes de vender, agora é a hora de realmente falar pro torcedor, ó, calma, espero que realmente seja um trabalho muito sério, de muita credibilidade, que realmente eles tenham na cabeça que é levar o Vasco a conquistar títulos, porque dessa maneira eles vão ter retorno também. A torcida do Vasco quer muito, quer comprar essa ideia, quer se associar, quer ter bons jogadores, quer ir em jogos decisivos, então eu espero que realmente eles possam entregar isso pro Vasco. Mas esse tipo de declaração, pelo menos na minha opinião, atrapalha demais. Eu quero saber a de vocês, família vascaína, porque nesse momento, por mais que eu esteja muito confiante que o Vasco possa fazer um bom campeonato brasileiro, competir, o Vasco está longe de ter um time para conquistar essas competições. Isso vai demandar aí bem mais tempo, família vascaína, pelo menos é meu ponto de vista. Vamos resenhar aí nos comentários. Vou ficando por aqui, tamo junto, é muito bom ser Vasco.